E amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Eu gostaria de ler a palavra de Deus aí no texto de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 36. Eu quero ler até o verso 39. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, vamos repetir? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Põe a mão aí no seu coração. Vamos orar. Meu Pai, glória e honra ao Teu nome pela Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós trazendo a iluminação, que a mão poderosa do Senhor transporte aqui aqueles que estão necessitados de auxílio para a Tua presença, seja o Teu Espírito gerando novidade de vida na mente, no coração. Abre os nossos olhos para contemplar a Tua face. Que hoje aqui, Senhor, aqueles conforme a necessidade, sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse trecho da palavra, Paulo estava falando que aquilo que Deus fez, nada pode mudar. Nada, absolutamente nada pode mudar. No início do texto, no contexto dessa fala de Paulo aos irmãos de Roma, ele começa dizendo no verso 31, que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? A ênfase das palavras de Paulo é que absolutamente tudo, absolutamente qualquer coisa que aconteça na terra, não pode mudar o que Deus fez. Não pode mudar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A presença aqui, no ambiente de Roma, é que havia uma oposição para com a igreja. Mas Paulo, com essas palavras, estava dizendo, nenhuma acusação dos homens, nenhuma situação levantada pelos homens pode modificar aquilo que Deus fez. A iminência da morte não pode nos separar do que Deus fez. E ele, no final do versículo 39, ele declara o que é isso que é tão forte. Versículo 39, mais uma vez. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E, como eu disse, nós estamos continuando o que estamos pregando. Estamos pregando já hoje a 4ª ministração sobre este assunto, visando fortalecer o entendimento de cada crente sobre a obra de Cristo, a obra de Deus que foi manifesta em Cristo Jesus, para que absolutamente todos permaneçam na presença de Deus. Todo crente permaneça na presença de Deus, na iminência da morte, da ameaça da morte, como era o caso dos crentes em Roma, que, sob uma série de acusações, estavam padecendo. E o próprio Paulo sabia muito bem o que era isso. Nós estamos ouvindo a palavra de Paulo endereçada à igreja. E ela precisando ouvir de forma a se fortalecer nesse assunto. Qual assunto?
o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando Paulo declara isso, ele está dizendo: você quer entender o amor de Deus? Olhe para Jesus, olhe para Cristo. E eu gostaria, para entendermos um pouco mais, voltássemos no texto que lemos no início, Colossenses capítulo 2, abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 2, o verso 1. Agora eu quero dar ênfase aí no verso 1 até o verso 3, que diz assim, abra aí a sua Bíblia, por gentileza, Colossenses capítulo 2, o versículo 1 até o 3. Entenda, o texto declara assim: quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e porquanto não me viram pessoalmente. Entenda aí o início da palavra de Paulo. Paulo está dizendo aos irmãos de Colossos que ele combate, ele tem um grande combate para se esforçar em prol daqueles irmãos de Laodiceia que não tinham ainda conhecido ele pessoalmente. A prova é a carta aos Colossenses que ele envia. Note que esse esforço de Paulo foi manifesto, estava sendo manifesto pela escrita da própria carta que foi endereçada aos irmãos de Colossos. Entenda, vamos ler mais uma vez. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia e porquanto não me viram pessoalmente. Aí o verso 2 ele explica: combato para que o coração deles seja consolado e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é, a saber, Cristo. Entenda, ele começa dizendo: eu combato para que o coração deles seja consolado. Pastor, agora complicou. Como assim? Estavam chorando, estavam sofrendo? Não, a palavra consolo, irmãos, alguém que é consolado é alguém que é completo de algo que lhe falta. Quando você vê a viúva de Naim, chamada do título da passagem, a viúva de Naim, quando sai com seu filho único, ela era viúva, tinha perdido o marido, e havia agora permanecido viúva, não casara novamente. E ela agora estava vivendo sua segunda dor, estava morto o seu filho, o seu único filho. E a Bíblia diz que Jesus consola aquela mulher, e ele diz a ela: não chores. Mas em seguida ele toca o lugar que era levado o menino, e ele levanta, ressuscita, ele devolve o menino àquela mulher, e então está completa agora, a dor está suprida, o seu coração foi consolado. Todos os textos endereçados à palavra consolo, por exemplo, o maior deles que eu considero, é quando o Espírito Santo é chamado de outro consolador. Só entende isso quando na teologia você descobre que consolo ou ser consolado é o ato de estar completo. É o ato de estar completo. Uma pessoa que está completa, ela não tem falta de nada em Cristo Jesus. Essa semana eu vi um vídeo muito triste que narrava pessoas que se suicidaram em 2022 e muita gente não soube. Eu me interessei de saber o que tinha acontecido. E então havia o caso de uma moça que na véspera do casamento o noivo terminou. Ela manteve a festa, manteve tudo, casou-se consigo mesma, aparentemente estava muito feliz, naquelas fotos ainda que elas não tinham nenhuma beleza por estar ela sozinha. No outro dia, ela se suicidou. Meus irmãos, cada um dos casos ficava nítido a falta de alguma coisa. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que o que falta para o ser humano é a presença de Deus em Cristo Jesus.
todos eles, unânimes, estavam vivendo a depressão, uma pressão dentro do coração que não estavam suportando. Eu não conheço a situação, não conheci de perto, mas já acompanhei várias situações. E de todas as pessoas que enfrentam a depressão, todas elas têm uma dor intensa. E já ouvi quem dissera que o ato do suicídio é uma busca de encerrar essa dor tão grande. Meus irmãos, todos nós, e eu já soube o que é isso, me recordo ainda adolescente, por não conseguir superar muito bem a morte de minha mãe, não conhecia o Evangelho, e eu também busquei fazer isso. Em outra situação talvez eu relate com mais detalhes, mas eu sei bem o que é essa dor. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, 2 pessoas que haviam se convertido dos meus amigos, me convidaram à igreja, e eu vim e desde a primeira vez permaneci, aceitei a Cristo e estou até hoje servindo ao Senhor. O que falta no homem não é toda a bebida do mundo, todo o prazer físico possível, seja de se sentir belo, bonito, ou de desfrutar dos prazeres da carne. O que falta no homem é o retorno para a sua origem. O Criador dos céus e da terra, que ordenou sobre a terra e o homem veio a existir. O que falta no homem é ser consolado. Então, o Senhor, em João, no capítulo 14, ele diz: enviarei para vós um outro Consolador. Por que um outro? Porque Jesus é o complemento. Ele estava com os discípulos. E quando ele fala sobre sua partida para a glória após o ato da salvação consumada, ele estava dizendo: eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo. Meus irmãos, que nós sejamos levantados como instrumentos de Deus para alcançar toda pessoa que está em depressão. Eu quero dizer para você que conhece alguém que está nessa situação, você foi levantado por Deus para ser instrumento para mudar essa história. E após ver aquele vídeo, irmãos, após ver aquela situação, dentre eles deixaram cartas falando os motivos, nitidamente não conheceram a Cristo. Talvez até ouviram e não creram, não deram importância, mas em todos havia um vazio, uma dor extrema. Eu quero lembrar os irmãos do que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. O texto diz: vocês, porém, são geração eleita. É possível colocar aí? Vamos lá, 1 Pedro 2,9, vamos ler juntos? Mas vós sois geração eleita, vamos ler? Sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Repito o final: sua maravilhosa luz. Então, o que é que você, pode deixar aí, meu irmão, o que é que você vai fazer? Você vai se apossar da sua eleição. Você foi eleito, geração eleita. Essa palavra se refere à igreja de Deus, não à igreja batista, não é a nomenclatura que é usada entre os homens. Eu estou falando da igreja que tem o seu nome escrito no livro da vida. Você é geração eleita, você é sacerdócio real. Isso significa que, semelhante ao sacerdote do Antigo Testamento, que era elo entre Deus e os homens, pois eles se punham diante de Deus para pedir pelos homens. Deus estendeu isso a todos os homens que se entregaram a Ele em Cristo Jesus. O sacerdócio real é uma nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as
Vai lá, gente. As virtudes. O que são virtudes? Você vai chegar para a pessoa depressiva e vai contar a ela tudo que Jesus é, tudo que Deus é, tudo que Ele fez e fará. Meu irmão, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo estará lá com você. Você prega e o Espírito Santo leva a pessoa a crer. Portanto, aonde está a geração eleita? Aonde está o sacerdócio real? Onde está a nação santa? Quando esse culto acabar, esse número de pessoas se espalhará pela cidade. Você, no seu bairro, na sua rua, e lá onde você mora, é um pedaço da terra que Deus quer manifestar o reino. No meio da sua vizinhança, no meio daqueles que você trabalha, no meio das pessoas que você tem contato, eu creio que você hoje aqui tem pelo menos uma situação que você precisa dar atenção, de alguém que toda vez que você vê nos olhos o vazio e até mesmo aqueles que claramente estão em depressão. Meus irmãos, o meu coração doeu quando eu vi tudo aquilo, dentre eles um homem, um ator de novelas que tinha feito tantos trabalhos, mas tantos trabalhos, que ele deveria ter muita coisa para contar, e ele se matou com um tiro, e deixou uma carta dizendo que não valeu a pena, não valeu a pena. E eu pensei, meu Deus, esse homem trabalhou tanto, tão conhecido, tão antigo na TV brasileira, e ele escreveu, não valeu a pena. Meu irmão, talvez você acabou de entregar sua vida a Jesus, você tem um ano de convertido, e você está vivendo a maior alegria e a maior viagem da sua vida, você está tendo, caminhando com Jesus. Nitidamente não conheceu Jesus, não conheceu a Cristo, não conheceu. Então, qual é a responsabilidade nossa? Meus irmãos, nós somos chamados para entregar a nossa vida a Deus. E Deus cuidará de nós. E nós vamos cuidar da obra do Senhor. O grande problema do nosso tempo é que nós temos uma geração, muitas vezes, de pessoas tão frágeis, que elas, por qualquer coisa, se quebram. Por qualquer coisa já querem parar. E aí eu leio na Escritura, Paulo dizendo, eu quero que vocês saibam que eu tenho grande combate, para que os irmãos de Laodiceia conheçam a Cristo. Combato para que o coração deles, volte aí para o verso 2 de Colossenses 2, combato para que o coração deles seja consolado, seja completo, conforme ensinamos, e estejam unidos em amor, acompanhe, unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência. Observe, o texto diz que Paulo combate para que aqueles irmãos sejam enriquecidos da plenitude da inteligência, ou seja, do topo que foi revelado. A inteligência de Deus foi revelada completamente em Jesus. Onde está a manifestação da plenitude da inteligência? Está em Cristo. Continuando a leitura, da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo. Entenda, não é ministério aí escrito, é mistério. Mistério. E esse mistério tem um nome. O nome é Jesus Cristo. Por que é que você vê pessoas que têm a Jesus, mas não falam de Jesus? Só há uma explicação. Ainda não foi impactado com a revelação, com a abertura dos olhos, com a visão de ter visto o Cristo morto e ressuscitado. Meus irmãos,
uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho, uma pessoa que foi recebida na glória, o seu nome foi escrito no livro da vida. Essa pessoa nunca mais conseguirá viver na mesma vida. E por que é que há quem fique com um antídoto para si mesmo? Se você está rodeado de alguém lá na sua localidade que está numa condição de vazio, e você não sente nada, você não sofre nada, como Paulo aqui estava dizendo, eu combato. Eu quero retornar aqui em algo que nós estamos abordando nesta série, já em várias séries que estamos estudando. Nós estamos observando que aquilo que precisa ser feito no reino não é feito sem esforço, não é feito sem luta, sem desbravar, sem enfrentar, sem esforço. E nós estamos combatendo porque na nossa geração, em alguns casos, ou em grandes, em maioria, dependendo da instituição, o Evangelho se resumiu a participar de cultos. E as pessoas de culto em culto recarregam baterias. Meus irmãos, a sua bateria está sempre carregada, porque o Deus dos céus colocou dentro de você o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. O que é preciso fazer? Decidirmos viver em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu estou aqui hoje pregando, dizendo a você a palavra de Deus. Você foi chamado para combater, para que os laodicenses, parafraseando com a palavra de Paulo, para que os laodicenses conheçam a plenitude da inteligência, conheçam a Cristo, o mistério de Deus, Jesus Cristo. Eu estou dizendo que na caminhada com Cristo, e para aqueles que nunca ouviram eu dizer isso, eu estou falando daquela experiência, quando o Cristo se revela a você, e você contempla quem Ele é, e automaticamente você vê a sua condição, e você descobre o vazio que há em você e a plenitude que há nele. Você descobre quão grandes pecados há em você, ao contemplar o Cristo, e Ele se revela de forma extraordinária. Eu me lembro de uma pessoa absolutamente, lá não é que a gente chama assim a pessoa ignorante. A pessoa ignorante é a pessoa que trata mal, a pessoa que responde com raiva. Meu irmão, pense num homem ignorante e agora multiplique. Era aquele homem. E ele tinha raiva de crente. Raiva de crente. E eu, cara feia para mim é fome, não media esforço para me aproximar dele. Era esposo de uma irmã da congregação que eu dirigia. E eu falava normalmente, mas ele não gosta de crente, você vai falar com ele. Mas com certeza. E aí, irmãos, consegui tirar uma outra palavra daquele homem, ainda que fosse, na maioria das vezes, só um cumprimento. Depois ouvi ele, pela esposa, ele contar que ele não gostava de crente, mas ele não sabia explicar muito direito, mas ele, quando eu falava com ele, ele percebia alguma coisa que dava vontade de ficar ali, de alguma forma falar comigo. Nós sabemos que não é nada meu, mas sim a glória, a presença do Senhor que acompanha todo crente. E eu me lembro, meus irmãos, que aquele homem que eles moravam 2 casas depois da congregação, era uma casa alugada, pregávamos na varanda, cabia ali umas 30 pessoas, 40 pessoas. E eu me lembro que uma irmã da frente da casa daquela outra pessoa, onde morava aquele homem com aquela irmã da igreja, a esposa dele estava no culto, e aquela irmã da frente ficou doente, e ela disse, eu vou acompanhar o culto aqui de casa mesmo. E ela percebeu, da varanda dela, que quando eu dizia, fique de pé, ele, na varanda dele, ficava de pé. E quando eu dizia, pode ir sentar, ele também se sentava. E ela percebeu que o culto todo ele ficou na varanda e ele participou do culto.
Meus amados, aquele homem recebeu um convite para ir a uma igreja. E lá no culto, ele foi numa igreja escondido de todo mundo, da própria esposa, ninguém podia saber daquilo, mas ele não resistiu e foi ao culto. E ele, depois dando testemunho para mim, ele disse: olha, irmão Renato, quando fizeram um apelo, quem queria aceitar Jesus, eu que passei minha vida toda repudiando isso. Aquele homem, irmãos, tinha umas 3 religiões diferentes. Umas 3 religiões diferentes. Inclusive, ele tomava o chá da folha chacron, o daime, que você talvez já tenha ouvido. E ele tinha um pé de daime em casa, inclusive era frondoso. Ele contando seu testemunho, ele disse que na hora do apelo ele viu um homem de branco, extraordinário, tão lindo que nada podia ofuscar a beleza, ainda que ele não conseguia ver os traços do rosto. Mas ele via aquele homem chamando ele conseguia entender que chamava ele. E ele em lágrimas veio e se jogou e se prostrou e entregou a sua vida a Jesus. No outro dia, quando ele acordou, a planta chamada folha chacron, que é feito um chá alucinógeno, ela estava completamente seca, morta, e ele entendeu que a vida dele havia sido transformada. Meus irmãos, aquele homem começou a concorrer agora pregando, porque ele estava animado, convidando todo mundo para ir à igreja, porque Jesus Cristo é a melhor coisa que alguém, o melhor contato que alguém pode ter é com Jesus Cristo. Um homem duro, um homem difícil. Mas quando Jesus se revelou, não tem dureza que resista à revelação. E essa revelação foi entregue a você. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse Evangelho é para ser pregado pela igreja. Portanto, não importa a dureza do homem, mas importa o poder de Deus para quebrar a dureza do homem. Portanto, seja ousado em pregar o Evangelho. Então, o texto da palavra diz, leia aí comigo o verso 3. Vamos ler o verso 2 para completar com o 3, que ficará interessante assim para a compreensão. Combato para que o coração deles seja consolado, e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Repita, ouvindo a sua voz: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da inteligência. Em outras palavras, irmãos, esse texto talvez seja o texto mais impactante de todos que eu li aqui hoje. Por quê? Porque ele está dizendo que aqueles que conhecerem a Cristo receberão a plenitude da inteligência, o mistério de Deus, Cristo, a quem estão ocultas, em quem estão ocultas todos os tesouros. Eu quero dizer para você que aceitou Jesus como Senhor Salvador, a caminhada com Cristo é uma caminhada da revelação desse mistério dia a dia. Talvez você já se perguntou, eu não entendo porque de tanta força. Talvez alguém que você olhe e diz assim, eu não acredito que tem ainda sorriso para dar. Meu irmão, como não ter se o mistério foi revelado? Como não ter se na caminhada essa plenitude está sendo ministrada? Como não ter o consolo se Cristo é o mistério oculto e nele estão revelados todos os tesouros do saber e da ciência. E aqui eu não estou falando de ciência no estudo das coisas do homem, dos elementos da terra, das coisas que estão construídas por Deus, seja na área da biologia, seja qual for a ciência que o homem, todas elas estudam o ser de Deus. Como assim?
o Deus vivo que criou os céus e a terra, tudo que há, tudo que existe, o qual o homem é a coroa da criação, todas as ciências estão baseadas na criação de Deus. Por isso todo médico devia ser tão humilde, humilde. É claro, aqueles que não são, porque eles estudam tanto para depois ainda ouvir o paciente, analisar junto aos exames para chegar a uma conclusão de uma possível enfermidade. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, do homem, conhece o organismo humano, sabe tudo sobre o homem, e Ele sabe como lidar com a sua criação. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele soprou no homem e o homem se fez alma vivente. Meus irmãos, o nosso Deus é o que pauta na vida dos homens. E como que eles podem conhecer? Se hoje aqui você decidir ouvir as palavras de Paulo e seguir o exemplo de Paulo, que combateu se esforçou para que os laodicenses conhecessem. Eu volto a dizer, Deus colocou ao seu redor laodicenses. O que é que você precisa fazer? Você precisa se apossar do que Deus fez na sua vida. Bata essa poeira que tem aí, se levante. Espiritualmente você deve se levantar. E você deve se refazer. Se você cometeu pecado, peça perdão a Deus, que a todos perdoa. Ele te recebe como sendo a primeira vez. Se alguém te acusa, não há acusação que venha retirar o perdão de Deus. Deus vivo e verdadeiro convoca a sua igreja a se levantar em pé, porque há uma multidão a ser alcançada. E qual a visão que você tem que ter? Aquilo que você vê na palavra deve nortear a sua vida. Meus irmãos, quando se prega o Evangelho, se prega a plenitude da inteligência de Deus. E está em Cristo. E quando nós olhamos para isso, que é tão impactante, nele estão ocultos todos os tesouros. Repita aí o versículo 3. Em quem estão ocultos todos os tesouros, da sabedoria e da ciência. Por isso, meu irmão, que Jó perdeu tudo, mas ele ainda declarou, no vim, no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Por quê? Porque ele tinha conhecido a Deus e sabia que Deus era o suficiente para a vida dele. Meu irmão, como é que você entrou aqui hoje? Você entrou entristecido por algo que lhe aconteceu? Eu espero que você esteja entristecido, mas inteiro espiritualmente. Como que se dá isso? Você está triste por alguma coisa, mas se alguém pergunta pela sua fé, você está inteiro dizendo, eu sei em quem tenho crido, e em breve o Senhor se levantará em meu favor. Se você está inteiro assim, glória a Deus. Mas se você anda desanimado, sem fé, deixou de lado a armadura de Deus, por causa das circunstâncias, você não conheceu, provavelmente, a plenitude da inteligência. Você não conheceu o que é a fé em Cristo Jesus, o que é caminhar com esse Deus que se revela. Meus irmãos, só quem tem a experiência pode declarar uma atitude de fé ousada genuinamente. Senão, todas as nossas atitudes estão comprometidas. São atitudes vazias, religiosas. Eu prego porque eu tenho que pregar. O que há de fazer? Nós temos que orar. Você já viu aquela pessoa que diz assim, tem que orar, né? É muito difícil, mas tem que orar. Eu tenho que orar. Meu irmão, você entendeu o que é falar com o Todo-Poderoso? Você tem acesso a falar com o Todo-Poderoso, isso é um fardo para você. Você não conheceu essa experiência, você não teve essa experiência. Mas tinha um homem chamado Paulo, dizendo, eu combato para que eles conheçam. E aí, meu irmão, sabe como é que Paulo combatia? Veja o tamanho da carta. Talvez você não teve ainda a coragem de mandar uma mensagem de WhatsApp para uma pessoa.
olha o tamanho da mensagem que Paulo mandou. Você tem uma ideia do que seria Paulo com a tecnologia que nós temos hoje? Essa mensagem aqui talvez demorou meses para chegar até em Colossos. Mas ele estava firmado de que o poder de Deus iria com todo aquele que ouvisse, que levasse a palavra de Deus, porque a palavra de Deus seria protegida até chegar no coração dos homens. Eu quero dizer para você que, ao invés de ser cuidado, Deus te chamou para cuidar, porque cuidar de você Ele já cuidou. Ele já escreveu o seu nome no livro da vida, Ele colocou dentro de você o Espírito Santo, você é templo de Deus. Portanto, agora arregace as suas mangas, olhe para as pessoas que não conhecem a plenitude da inteligência, olhe para as pessoas que não sabem desse tesouro escondido em Jesus, e comece hoje a combater por eles para que eles conheçam. Talvez você vai ter que mexer na sua carteira para poder comprar algo, para dar de presente. Não sei o que você vai fazer, mas eu sei que você vai ouvir a voz de Deus e o Senhor vai direcionar você. Eu creio plenamente, meu irmão, em obras como a que eu já ouvi, uma pessoa que recebeu um folheto, eu me lembro dessa experiência, a pessoa recebeu o folheto, aparentemente estava com a raiva ouvindo aquela mensagem, a pessoa deu o folheto e ainda pregou, e a pessoa com a cara feia pegou o folheto por educação aparentemente, levou para casa aquele folheto, ficou no coração dela aquilo forte até ela voltar a ler, e lendo aquele folheto teve uma experiência com Cristo e se converteu. Meus irmãos, não importa o que você vai fazer, importa a sua obediência. Porque Deus só precisa de homens obedientes para que Ele realize a sua obra. E eu quero pedir agora que você possa ficar de pé. Eu encerro lendo o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 9. Vamos ler juntos? 1 João, capítulo 4, versículo 9. Por gentileza. De pé como estamos, vamos ler numa só voz. 1 João, capítulo 4, versículo 9, que diz assim. Vamos lá? 1 João, capítulo 4, verso 9. Vamos ler juntos? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho, unigênito, ao mundo, para que por ele vivamos. Mais uma vez. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. É por Jesus que você vive. Quando o texto fala por ele vivamos, significa que sendo discípulo e fazendo o que ele fez, você estará vivo. E Jesus, aonde foi, curou os enfermos, aconselhou, tratou das pessoas. Se você é discípulo, você tem que ter esse alvo na sua vida. Pastor, e que horas que o senhor vai orar por mim? Meu irmão, você foi chamado a orar pelas pessoas. Você foi chamado a orar pelas pessoas. E Deus vai cuidando de você. De quebra, Ele vai fazer tantas coisas por você, te dará emprego, eu creio plenamente. Deus tem prazer que você honre seu nome, porque seu nome é de um crente. E um crente tem que honrar o nome que tem. Então Deus vai te dar sustento financeiro, mas tudo isso é tão pequeno. A maior coisa que nós temos para fazer nesse mundo é pregar a Cristo. Em primeiro lugar na nossa vida. E junto com isso, com esse testemunho na nossa boca. Feche os seus olhos. Nesse momento, não ore ainda. Eu vou pedir a Deus que Deus fale ao seu coração quais são as pessoas que você vai procurar essa semana. Senhor, lembra os teus filhos, quais os laodicenses que o Senhor quer que eles combatam, para que esses homens e mulheres conheçam a Cristo. Aleluia. És a vida, és o amor que traz luz. Vá dizendo amém. Sobre as trevas. Para aqueles nomes que o Senhor está trazendo ao seu coração. Vá dizendo amém. Senhor, eu recebo a missão
Eu creio. Talvez a pessoa é uma pessoa tão difícil, mas o Senhor Deus está acima de todos os homens. Ele é maior do que tudo. O Senhor Deus está levantando você. Vai dizendo amém. Vai dizendo amém para a missão. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora a capacitação de cada um dos teus filhos. Seja o poder do Espírito agora, enchendo os corações, Pai. Eu te peço o poder do Espírito, Senhor, sobre cada um, para impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Eu te peço agora, Senhor, a libertação sobre os que estão em depressão. Os teus filhos irão, Senhor, como Paulo foi combatendo pelos laodicenses. Seja agora ungida a tua vida. Seja ungida o teu coração, ungido o teu coração. Seja as tuas mãos agora cheias do bálsamo de cura. O Senhor Deus te ergue e te levanta para ser instrumento nesse tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar a você hoje à noite.